Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma aula, a nossa segunda parte do nosso curso de perpetuidades. Quando você for fazer um valuation, quando você for avaliar alguma coisa, comprar uma empresa, fazer um investimento numa máquina nova, investir numa ação, quiser calcular o valor intrínseco de uma ação, você sempre vai se deparar com um valuation. E o valuation, ele necessita de certos conhecimentos em finanças, como perpetuidade, WACC, CAPM, Free Cash Flow, coisas assim. Então, nesse nosso curso aqui, nós estamos estudando perpetuidades. Já vimos na primeira aula o que é uma perpetuidade e como que isso funciona. Agora vamos estudar um pouquinho sobre como calcular o valor presente. Por que calcular o valor presente de um fluxo de caixa? Porque o valor presente do fluxo de caixa é que vai ser o valor da coisa que estamos avaliando. Quando você estiver fazendo um valuation, o valor presente vai ser o valor daquela ação, vai ser o valor daquela empresa. Então, nós vamos nos deparar com valor futuro e valor presente. Na matemática financeira, a gente aprendeu que a fórmula básica é essa fórmula aqui, ou seja, valor futuro é igual a valor presente, que multiplica 1 mais uma taxa de juros, e isso aqui elevado a N. Então, se as taxas de juros são 5% e eu investir 1.000, quanto que valerá em 8 anos? Essa sempre vai ser a pergunta. Então, essa daqui é a nossa fórmula básica. Tudo que nós fizermos será baseado nessa fórmula. Derivado dessa fórmula, eu apenas inverti os elementos aqui, ó, você pode ver que eu inverti os elementos, e eu tirei a fórmula do valor presente. Por quê? Porque no valuation nós não vamos trabalhar com valor futuro, nós vamos trabalhar com valor presente, ou seja, nós vamos pegar todos os valores do fluxo de caixa e vamos levá-los para o instante zero, ou seja, vamos levá-los para o valor que é hoje, para a nossa data básica. Então, quando você tem um valor de 1 milhão e você pega e traz esse valor aqui por um período de tempo, aqui no meu exemplo é de 5 anos, a uma taxa de 10%, esse valor vira 621. A mesma coisa se você pegar 621, aplicar a 10%, num período de 5 anos, ele vai virar 1 milhão. Então, eu estou mudando o valor, 1 milhão, e estou mudando o valor, 621? Não, eu não estou mudando, os valores são exatamente iguais. Só que aqui ele vale 621 e aqui ele vale 1 milhão. Qual que é o prazo que existe entre os dois? O prazo que existe entre os dois é um prazo de 5 anos. Mas o valor é o mesmo, eu apenas caminhei com esse valor a uma taxa de juros, que no caso aqui é 10% ao ano. Muito bem. Então, o que isso tem que ver com a nossa perpetuidade? A perpetuidade, ela é uma série de pagamentos. O que é uma série de pagamentos? Olha, são vários pagamentos. Tá percebendo? Olha, não, aqui eu estou falando de um pagamento de 1.000 e um valor presente de 1.000, mas aqui numa série de pagamentos, eu estou falando de vários pagamentos, então eu tomei aqui um fluxo de caixa que se estende por 8 anos, e esse fluxo de caixa, ele tem vários pagamentos, e aí, daqui para frente, ele tem uns pagamentos que se produzem eternamente. Então, qual que é o nosso problema? Nós precisamos de uma fórmula para trazer esse valor para cá. Por quê? Esse valor aqui, ele será o valuation da nossa empresa. Ou seja, nós vamos reunir toda a riqueza que essa empresa gerou nesse período de tempo, vamos levar esse valor aqui para o instante zero, e esse vai ser o valor do nosso valuation. Então, eu vou fazer o seguinte, eu fiz uma adaptação nessa nossa fórmula básica aqui, e transformei ela numa fórmula
que serve para calcular o valor presente de uma renda postecipada. Renda postecipada é uma renda sem entrada. Então, como ficou a minha fórmula? Ficou o seguinte: valor presente, que vai ser o valor da empresa que eu estou calculando, vai ser igual às anuidades que elas estão gerando, multiplicada por um menos um mais a taxa de atratividade, o número de períodos dividido tudo isso por essa mesma taxa de atratividade. Então, preste atenção aqui, veja só o que eu estou fazendo. Eu tenho uma empresa que me gera estes fluxos de caixa aqui por 11 anos. Os valores aqui, por acaso, são todos iguais, mas você vai ver na nossa prática que dificilmente esses valores serão iguais. Eles normalmente são crescentes. Quanto vale essa empresa? Qual é o valor dessa empresa? Olha, essa empresa é o seguinte, ela vale todos esses caixas aqui que ela conseguir gerar nos 11 anos, mas trazidos a valor presente, ou seja, no instante zero. Então, isso aqui é que vai ser o valuation da empresa. Mas e onde é que entra a perpetuidade nisso? Já vamos falar nela. Ela vai entrar no período aqui, onde o fluxo de caixa não é mensurável. Então, não esqueça que é uma renda postecipada, ou seja, é uma renda sem entrada, por definição, é uma renda sem entrada. Você não pode esquecer isso, porque isso é muito importante. A perpetuidade é uma série de pagamentos, uniformes ou não. Aqui, os pagamentos aqui são todos uniformes, mas nem sempre vai ser assim, de uma renda postecipada, sem entrada, que é a maioria das pessoas, a gente usa bastante isso no comércio em geral, para fazer as nossas projeções ou para fazer contratações de produtos ou de serviços. Muito bem, meus amigos, esta foi a nossa segunda aula do nosso curso de perpetuidades. Perpetuidades, repetindo para você, é um elemento fundamental se você quer aprender a fazer um valuation de alguma coisa, ou seja, o valuation de uma empresa ou valuation de uma ação. Se você gostou do material, se você quer colecionar o material dessas aulas aqui, da primeira e da segunda, você me passa um e-mail e eu te devolvo o e-mail com um material em PowerPoint editável. Muito obrigado e um abraço.